Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje reunidos para mais um episódio do EducaCast, o podcast da pedagogia, que trata sobre assuntos pedagógicos e educacionais. Eu sou a Marcela. Eu sou a Jennifer. Eu sou a Tainara e hoje a gente vai falar sobre o construtivismo e o e-learning. Bom, o construtivismo é uma nova forma de ensino, uma metodologia que vem para somar nas nossas vidas, acabando totalmente com o ensino tradicional e trazendo novas metodologias para que a gente possa aprimorar as nossas formas de ensino e trazer mais leveza para as salas de aula, para não ficar só aquela coisa de quadro, o aluno copia, para a gente expandir os nossos conhecimentos e expandir os conhecimentos dos alunos, colocando eles como os protagonistas da história deles. Então, os nossos convidados são o professor Renato Rodrigues, ele é professor e pró-reitor da instituição Unifacvest e também o coordenador do curso de pedagogia, e a professora Luísa de Oliveira, formada em psicologia e mestre em práticas transculturais pela Unifacvest. Boa noite, professores, e sejam bem-vindos ao nosso podcast. Bom, agora eu vou começar as perguntas. Como vocês descreveriam o construtivismo na educação e se ele influencia a forma como os alunos constroem o conhecimento? Pode começar, Luiz. Bom, sim. Como descrever o construtivismo na educação? Isso. Eu vejo o construtivismo da educação como uma forma da gente, enquanto professor, fazer esse papel de intermediador, né? Então, a gente tem um conhecimento e vai passar esse conhecimento para esse aluno. Então, qual que é o papel desse aluno ali? Construir o conhecimento. Como que isso pode surgir? Né? Pensando na ideia do construtivismo. Ele tem um conhecimento prévio. Todo mundo tem algum tipo de conhecimento. Então, o mediador, nesse caso, os professores, fariam esse papel de localizar o que esse aluno sabe, o que ele entende, e a partir daí, passar esse conteúdo, né? Fazer de uma forma leve, né? Mas que ele possa, a partir do que for transmitido, construir, desenvolver o seu conhecimento. Muito bem. Pegando aqui o gancho da professora Luísa, né? É um prazer estar aqui com vocês também, meninas, né? Nosso EducaCast, é sempre uma satisfação muito grande estar falando com vocês. E essa questão do construtivismo é algo fundamental no contexto educacional, não é? Se nós pegarmos o precursor de toda essa questão da construção do conhecimento, que é Jean Piaget, um grande epistemólogo, não é? Que tem traçado, né, em todo esse período educacional, todas as fases de desenvolvimento do ser humano, não é? Que foi assim, fundamental para a humanidade. E antes ainda, é importante a gente buscar o Jean-Jacques Rousseau, né? Quando ele escreve o livro O Emílio, né? Ele já deixa bem claro, isso em 1756, só para ter uma ideia. O Jean Piaget é praticamente um contemporâneo nosso, né? Do século passado. Mas quando o Rousseau fala que a criança não é um adulto em miniatura, né? Que nós temos logo em seguida a Revolução Industrial, né? Onde as mulheres começam a trabalhar, onde as crianças precisam de ter, na época, entre aspas, cuidadores, né? para essas crianças, começa a se sentir a necessidade de ver a criança como criança. Né? Tem um filme até muito interessante que eu recomendo, né, para quem está participando aqui, ouvindo ou assistindo o nosso podcast, é um filme chamado Germinal, né? Que mostra, dentro dessa Revolução Industrial, o que passavam essas crianças, né? E que, pasmem, nós passamos até recentemente, durante a ditadura militar no nosso país, que foi de 1º de abril de 1985, nós não tínhamos ainda instituições de ensino dedicadas à educação infantil, a esse período sensório-motor, né? Nós entendemos a criança desses 0 a 2 anos, como que esse profissional como vocês, né, como está na Lei de Diretrizes e Bases, vão fazer essa mediação do conhecimento, dessa construção do conhecimento, né? Aí todas essas bases epistemológicas têm nos dado base para que a gente possa exercer a nossa função como profissionais da educação, como está numa lei proveniente da Constituição Cidadã de 1988, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que é a LDB,
93, 94, de 1996. Então, isso fica muito claro, né? Essa postura de que nós temos tudo há um tempo, né, dos sujeitos dentro dessas conexões neurais, né, desses mais de 112 bilhões de neurônios. Se nós pegarmos, meninas, eu já comentei com vocês, a gente já estudou nos nossos mestrados, nos nossos doutorados, né, essa questão relacionada a 1500, vamos pegar o Erro de Descartes, que é um livro escrito por Antônio Damasio, agora também na contemporaneidade, né, que mostra como que a mente humana age quando ela tem algum distúrbio. No caso desse livro, ele destaca muito, a Luísa depois pode falar um pouquinho também sobre isso, que é um caso de um acidente e tal, que a questão temporal, né, dessas conexões neurais, como ele alterou esse comportamento. É aí que eu quero fazer essa ligação para me concluir aqui, depois a gente vai falar também sobre o e-learning, né, todas essas possibilidades de metodologias ativas, mas dentro dessa construção, como o ser humano pode se construir numa sociedade quando ele tem uma mediação eficiente de sujeitos que têm um conhecimento intelectual daquilo que estão fazendo, como vocês, meninas. Quando nós, dentro de uma proposta didática, né, falamos em construir, dentro das tecnologias educacionais, o uso do smartphone, dos tablets, que são todos esses pressupostos e-learnings do conhecimento, né, vem ao encontro da construção do conhecimento. Ou seja, é um processo. Por isso, né, é importante salientar também um médico e educador chamado Renato Moreto e Odília Maria Mansur. Infelizmente, o Renato Moreto faleceu já faz uns 3 anos, mas viveu uma vida plena escrevendo sobre a educação e sobre a educação infantil. Que ele fala dessa construção e fala dos limites que se constrói e não se impõe. E aí entra o sujeito para a construção da autonomia. Sujeitos autônomos que compreendem por que eles vão usar garfo e faca para comer, por que eles vão ter atitudes relacionadas a essa aproximação do conhecimento, como muito bem é colocado para nós na Base Nacional Comum Curricular, quer dizer, na educação infantil, até os 3 fases de desenvolvimento, a última até os 5 anos e 11 meses, e depois aos 6 anos. Então, é uma etapa, isso é importante para os familiares, das pessoas em compreender. Ou eu quero construir uma sociedade de autônomos, que sabem por que estão fazendo, ou de heterônimos, que foi a nossa história. Vocês são jovens, mas eu converso muito com vocês, sei que vocês também pegaram esse tipo de educação, que é a educação heterônoma, que só faz se tem uma imposição. E o construtivismo é o contrário, né? Tu tem etapas para construir, as pessoas têm que saber o porquê, é o olho no olho do pai, da mãe, do educador, nesse processo de construção do conhecimento. Claro que nós temos o próprio Leonid Vygotsky, né, que é um grande russo, que morreu muito jovem, mas escreveu muito, que ele faz um processo do interacionismo. Né? Depois a gente até pode conversar um pouquinho mais sobre o pós-construtivismo, pós-interacionismo, né? Podemos pegar alguns outros russos, que é Makarenko, que coloca ele tem uma tendência mais do social na construção do conhecimento, e outros grandes autores nesse processo educacional. Então, ser construtivista, entender o construtivismo, é entender que existe uma fase de desenvolvimento neural de todos os sujeitos. E quanto melhor for, como a professora Luísa colocou muito bem, feito uma mediação por nós, não dadores de aula, mas profissionais de educação, certamente teremos uma sociedade muito mais autônoma. E aí o aluno e o professor têm que trabalhar junto, nem só o aluno tentar aprender sozinho, e nem só o professor, comandar a sala, né? Que a ideia do construtivismo justamente é essa, né? Fazer essa troca. Então, através desse mediador é que se tem contato com o ambiente, porque pensar o construtivismo também é essa relação com o ambiente. Sim. Então, para eu conseguir construir uma base de conhecimento, para eu ir formando os esquemas que o Piaget vai falar, é necessário uma interação com o meio. Né? E na escola isso tem de diversas maneiras, e não só com o professor, mas entre os pares também, né? Então, uma criança junto com outra criança, elas também são mediadoras, elas também estão ali para aprender. Elas aprendem uma com as outras, né? E o quanto é importante, quando a senhora toca nesse assunto, a gente levar em consideração a realidade do aluno, né?
Porque bem, é muito bem colocado. muito difícil a gente chegar numa sala de aula e levar só a minha realidade, né? Eu, enquanto professor, vou chegar lá, não, hoje eu só quero que vocês aprendam isso. Sem considerar que às vezes o aluno está passando frio em casa, às vezes está passando fome. Se ele tiver com fome, é óbvio que ele não vai conseguir aprender direito, né? E essa construção do conhecimento é levar a realidade do aluno, né? Isso mesmo. Eu tomo a liberdade de trazer de novo o Rousseau. O Rousseau, né, ele tem uma passagem muito interessante que os sujeitos não são tábulas rasas, que é exatamente o que tu falou. Eles têm uma história antes de estarem inseridos, tanto na família, na sociedade, na escola. Então, se eles não são tábulas rasas, nós temos que experienciar as suas experiências, como você colocou muito bem, né, dentro desse contexto. Usar o que eles já sabem dentro da sala de aula. Exatamente. Porque às vezes eles têm muito mais a ensinar pra gente, né, com as experiências de vida deles, do que a gente, né? Porque eu lembro em uma aula de matemática que a gente teve aqui na FECVEST, no qual a professora comentou assim, talvez muitas crianças não sabem fazer a continha ali no papel, mas elas sabem que, porque ela vende um pirulitinho na rua, ela sabe fazer o troco. Então, olha, às vezes, a bagagem que a criança tem e a gente corta porque acha que ela não tem experiência nenhuma, né? Exatamente. Luísa, vamos entrando na jogada. A questão é assim, ó, eu lembro aí o Biratã D'Ambrosio, que ele até fiz um trabalho numa experiência lato sensu, que é os pressupostos psicopedagógicos no desenvolvimento etnomatemático. E o Biratã D'Ambrosio, ele infelizmente também já é falecido, mas um grande escritor na área da matemática e da questão pedagógica, que ele coloca justamente isso, experienciar, né? Ele fez uma experiência na África, em vários países do mundo, que eles faziam objetos, né, para construir essa relação de conhecimento. Agora, como que tu vai experienciar para uma professora, um professor, né, que vai falar em números? Como é que tu vai falar em números do sujeito que não tem ainda uma construção pré-operatória? Uma construção concreta. Como que tu vai falar isso? Então, se tu tem esse pressuposto intelectual, né, que a Luísa pode falar muito bem para nós sobre isso, se tu não tem isso como professor, como é que tu vai fazer a mediação? Tu vai ser um dador de aula, tu vai ser um cuidador de criança. Nós não somos cuidadores de criança. Nós somos profissionais da educação para mediar o conhecimento. Para isso, eu tenho que saber as fases de desenvolvimento desse sujeito. Por isso, alguns autores contemporâneos, Magda Soares, Renato Moreto, Odila Maria Mansur, como eu falei para vocês, eles já esticam ou diminuem um pouco essas fases de desenvolvimento piagetiano. Então, clássico é sempre clássico. Eu falava para meus alunos de Direito, né, da disciplina de Ciência Política, eu falava para eles assim, gente, eu trouxe um livro para eles, por exemplo, vocês são todos jovens aqui, eu trouxe um livro do Platão, que tem 4 livros dentro dele, não é a República, que é um outro clássico, mas é o Banquete, os Sofistas, Éfin e Política. E aí eu fico pegando, eu gosto da erudição, da escrita, né, do Platão sobre o que Sócrates falou nos seus diálogos filosóficos, e aí eu fico dizendo, cara, isso aqui é um clássico, tu encontra no sebo hoje por 50 centavos. Só que ele clássico é isso. Então o GPG é um clássico, só que tu não vai seguir de forma fundamentalista o que ele está falando. Tu vai pegar todas as concepções educacionais contemporâneas e trazer o que é importante para isso. Isso que você estava falando, Renato, sobre os estágios, eu acho muito importante ressaltar, e é uma coisa que eu bato muito na tecla com as meninas em sala de aula, porque não tem exatamente assim, fez aniversário, agora você pulou de estágio, não está mais ali e está no outro. Você tem que considerar a realidade dessa criança, você tem que considerar o meio que ela está inserida para poder pensar esse desenvolvimento desses estágios. Os estágios, eles são essas marcas para a gente conseguir se situar na potencialidade que essa criança tem, daquilo que ela pode vir a desenvolver, mas sempre com esse tato para pensar essa organização, né, de como que isso vai ser desenvolvido, como que vai acontecer esse desenvolvimento. Por isso que é importante a gente ter esse tato e essa sensibilidade de perceber o que esse aluno muito legal. Desenvolve, perceber o que ele tem, qual que é a bagagem de conhecimento que ele tem. Se a gente não pergunta para o aluno o que ele sabe, a coisa vai degringolando, porque não tem acesso, não tem essa conversa, não tem esse diálogo, né? Então é necessário saber se situar naquela sala de aula
para então começar a fazer esse papel de mediador também. Luísa, meninas, o diálogo, né? O diálogo é fundamental, né? E isso, nos direitos universais dos pais, a gente poderia dizer, os pais têm o direito natural de serem ignorantes, mas nós não temos esse direito, né? Por quê? Porque nós estamos estudando para fazer essa socialização, né? Essa mediação desse conhecimento em relação ao outro, que esse é o papel da escola. Quando a gente tem um documento norteador, que é a Base Nacional Comum Curricular, ele foi pensado, eu participei, muitos na sociedade participaram, para que a gente pudesse chegar, né, principalmente na educação básica até os 9 anos, né, muito bem construída, para a gente entender todo esse processo e esse meio, né, como as meninas falaram e a Luísa também colocou muito bem, é que vai se estabelecer esse processo. Uma criança pode estar saindo do sensório motor, entrando no período simbólico, né, que pode ir dos 2, pode ir até os 7. Então, você que vai sentir isso, né, só que gostei dessa tua colocação, Luísa, que tu tem que estar ligado nisso com as tuas crianças, ouvi-los, dialogar. Imagina, a postura heterônoma da educação do castigo, tu tirar as coisas, por exemplo, pegar, bater na criança, mandar o quarto e lugar. E daí? Cadê o olho no olho? Cadê o diálogo? Cadê a compreensão daquele momento? Né? Nessa construção neural, a criança, por exemplo, digamos, dentro de uma educação autoritária heterônoma, o que acontece? A criança fez alguma coisa, o pai está em casa cuidando da criança, a mãe chega do serviço. Aí, vai ver quando tua mãe chegar. A hora que a mãe chega, bate na criança. Além de ser ilegal, e inclusive nós temos uma lei muito importante, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Aí, a hora que essa mãe vai bater nessa criança, ou o pai, ou vice-versa, quem chega, a criança vai pensar, porra, quem é esse louco? Quem é esse doido que está me batendo? Porque ele nem sabe, ele não consegue fazer uma correlação com aquilo que aconteceu há 8, 6 horas atrás. Inteiro longe tá de entendendo? Mim, agora chegou e está me batendo. Exatamente. E aí cria uma relação, coisas profundas Sim. na mente dos sujeitos. Tá bom? Aí eles chegam na escola, né, com aquele receio de quem que é essa pessoa, que diz que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Então a gente tem que mostrar para eles um pouco de como ser protagonista, né, de como eles têm que falar, têm que interagir. É importante a gente conversar isso com eles, né, ter o diálogo. E voltando nessa questão da família, né, quando a criança, acredito eu, quando ela leva esse terrorismo, né, de casa para a escola, muitas das vezes ela reproduz, né? E a gente, enquanto professor, mediador, senta, conversa, explica, aí a criança vai de novo por outro dia para casa, acontece a mesma coisa. E aí, como é que a gente... É um processo, né? E você falando isso me lembrou de um conceito que eu até estou trabalhando em outras turmas aqui, mas na aula de psicanálise, que é o que Freud chama de transferência, que é você transferir os afetos para uma outra pessoa. Esse campo da transferência ele não acontece só no âmbito da clínica, pensar a transferência de paciente para psicólogo, analista, enfim. Acontece das crianças nas escolas com seus professores, e não só crianças, aqui na universidade também. Transferir e olhar essas figuras supostas de autoridade a partir do olhar que tiveram em casa. Então, é transferir esses afetos e como vocês, enquanto professoras, receberão isso. Receberão esses afetos, e quando eu digo afeto, não é necessariamente algo bom, né? Não é algo sutil ou qualquer coisa assim. É esse medo, essa instabilidade que a criança pode ter, essa insegurança que ela tem frente a uma figura que ela vê ali como uma figura de autoridade ou de cuidado, e como fazer esse papel em conjunto com a mediação. Então, tem esse outro lado, esse viés mais... que envolve a psicologia, que envolve o pensamento emocional também, que cada criança tem e pode desenvolver no ambiente escolar. Sim, e uma coisa importante, né, dentro desses pressupostos é o gestor. Quem são esses gestores? Será que eles estão cuidando só da hora que o professor chega, a hora que ele sai, se ele vai fazer xerox, não vai fazer xerox, se vai usar as possibilidades de e-learning dentro da sua sala de aula, ou o gestor, ele tem uma compreensão da psicologia, da educação, dessas fases de desenvolvimento, sabe? Por quê? Aí nós temos que trazer os pais para a escola. Em qual momento? No momento que os pais podem. Se pode 2, pode 3, vai ser naquele momento, depois mais 3. Para quê? Para que eles
posso entender o que nós estamos fazendo. Repito, os pais têm o direito natural de ser ignorantes. Agora, o papel da escola, né, é trabalhar o entorno dessa escola. Nós não estamos mais numa bolha. Essa bolha, né, da Lei 5692 de 1971, que é a escola tecnicista, que foi feita justamente durante o regime militar e autoritário, que é o faz questionário, reproduz, etc., que cria sujeitos heterônomos, que a maioria de nós aqui é fruto dessa educação, né? Não tem essa compreensão dos pais. Joga para isso, joga para aquilo. Então, a responsabilidade dos pais e das escolas, e às vezes até da escola, às vezes até é maior, porque as crianças muitas vezes ficam muito mais tempo na escola. Então, o papel da escola é trazer os caras para fazer essa discussão. Não é isso, menino? É isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre o e-learning. Quais as suas opiniões sobre o e-learning como uma ferramenta educacional? O que eu vejo, né, fazendo essa mistura de e-learning com o construtivismo? São maneiras, dentro da viabilização da tecnologia, que a gente tem para a construção de um aprendizado. Né? Então, maneiras que a gente tem, junto com o aluno, de produzir essa construção de conhecimento a partir de fóruns, a partir de interações, dispositivos que façam com que essa construção seja promovida aí também. Muito bem. Lembrem, quando eu comecei a aula nesse semestre, passei a ementa para vocês, lembra? Aí eu trabalhei, olha, tecnologias educacionais, tópicos 1, nós vamos trabalhar o quê? Passei a ementinha, as tecnologias educacionais, todas as ferramentas que nós vamos utilizar para ajudar nessa mediação do conhecimento. A partir dali, nós começamos com o primeiro tema que nós discutimos foi o uso do smartphone. Foi a primeira temática que nós discutimos em sala. Dali, claro que eu já tinha pensado algumas coisas, mas nesse jogo, nesse diálogo com elas, o que eu fiz? Da minha ementa, nós chegamos no podcast. Ela não foi uma coisa estanque, pronta. Eu tive que contar, e como eu conto até hoje, né? Hoje eu pedia para elas no Zap, que é uma ferramenta de e-learning, né? Que são as ferramentas, o E, da questão da internet, o learning, da aprendizagem, né? E aí uma das meninas me disse, não, professor, a turma já decidiu, só vai passar no YouTube semanalmente. Legal, olha que autonomia. Imagina se fosse o meu professor. O nome do podcast também deu o nome, mas esse ouvir, nós damos um norte, mas esse ouvir é que faz acontecer o que está acontecendo aqui hoje. Esse é um exemplo claro do que nós queremos com a educação. E aí eu tenho orgulho de vocês, tenho orgulho dos nossos acadêmicos da Unifavest por oportunizar, né? Felipe, que tem possibilitado essas possibilidades e-learning dentro da instituição. São ferramentas fundamentais, né, dentro do construtivismo. Né? Quando eu uso um smartphone, quando eu uso um tablet, quando eu uso um computador, quando eu uso outras ferramentas relacionadas à internet, né? Ela é fundamental para a aprendizagem. E aí entra um foco, né, que nós vamos ainda discutir com profundidade, né, e quem sabe a gente cria outros podcasts sobre isso. Nós temos legislações, né, dizendo que nós não podemos usar celular. Eu participei há mais de 10 anos aqui, por exemplo, porque era nessas audiências públicas, eu fui lá, falei, o pessoal gostou, entendeu, mas voto vencido. Nós temos lei que tu não pode usar o celular nas escolas. E você chega a ser doente, né? Doentio, por quê? Aí entra a questão didática. O que tu vai fazer? Nesse momento eu estou ligando, estou usando o celular aqui? Não estou usando. Por quê? Nós autonomamente compreendemos que não é o momento de ligar isso. Agora, peça aqui, quantas vezes nós ligamos o celular na sala? Muitas. Para tirar dúvidas, para trazer contextos. Então o celular tem que ser usado. E essa é uma boa discussão dentro desse pressuposto de e-learning. Por que o celular deve ser... Agora, se eu tenho uma postura didática heterônoma, né? Onde eu sou o transmissor do conhecimento, eu tudo sei, meus alunos não sabem nada, eu vou passar no quadro, ou vou passar no data show, uso as tecnologias, todo mundo cala a boca, que é uma tendência da 5692 de 71. Né? Depois eu vou fazer a prova, não uso nem a palavra avaliação. Prova. Cipriano Lucchesi, vocês sabem disso, já estudei com vocês, ele tem dezenas de livros falando sobre isso. Quer dizer, quando nós fazemos provas, nós fazemos verificação.
Quando nós fazemos avaliação, nós fazemos diagnóstico para compreender e construir em cima disso. Então, essa é uma boa discussão. Eu já até falei para vocês que queremos construir artigos para isso, para a gente começar a deixar claro para as pessoas. Se tu tem uma postura didática autoritária, tu não vai conseguir nunca usar a coisa. Porque tu vai ligar o celular, o professor vai olhar para ti, tá olhando o WhatsApp, tá olhando o quê? Aí esqueceu de ler o Celso Antunes, há mais de 20 anos. Múltiplas inteligências. Eu, por exemplo, gostava de ficava o tempo todo no meu caderno, ainda bem que eu tive profissionais muito legais desde a minha infância, eu ficava riscando o tempo todo. Hoje, se eu fosse hoje aluno, eu sou aluno também, né? A gente é aluno do doutorado, aluno do mestrado, a gente nunca para de estudar, né? Eu posso estar aqui mexendo algumas coisas, mas se o meu professor e a minha professora oportunizar, né, para que eu esteja ligado naquela minha aula, mas seja interagindo, às vezes eu posso até dar uma olhada rápida em algumas coisas aqui, mas eu estou ligado no que está acontecendo. Múltiplas inteligências, linguagens matemáticas, linguagens musicais. Como que eu percebo isso? Então, para mim, o e-learning é isso, não é discurso. É usar essas ferramentas da internet, e o smartphone é um bom exemplo disso. Só que tu tem que mostrar como, as possibilidades do uso dessa ferramenta. Né? Se tu ficar no quadro com um bilhetinho na mão, copiando conceitos no quadro, todo mundo vai ficar lá atrás olhando o celular. Ainda bem, que bom que faz isso. E tirar uma foto depois. E tira a foto depois. A gente tirou foto do quadro do que Então, passou hoje. Pode até passar, tirar foto, não tem problema nenhum. O problema é que daí se o professor te olhar, tá todo mundo no celular. Cara, então muda a tua possibilidade. Muda Muda a tua de mediação. ensino, né? Até porque isso que você está falando, Renato, sobre essa postura autoritária, dentro da psicologia a gente tem uma disciplina aqui no curso, enfim, é uma área da psicologia que fala sobre a análise experimental do comportamento. E já foi comprovado, isso é aplicado até para treinamento de cães, ninguém aplica punição. Né? Punição está longe de ser o melhor caminho para um tipo de aprendizagem. Não é viável, não é duradouro, tem efeitos emocionais, inclusive, Terríveis. esse tipo de punição, seja ele qual for, seja da retirada de algo. Então, retira o teu celular, né? Me dá aqui. Ou adiciona algum tipo de punição, sei lá o quê. Vai produzir um efeito completamente desastroso na aprendizagem desse aluno. Não é eficaz, não é efetivo. É comprovado disso, dentro dessa perspectiva que tu coloca da psicologia, é exatamente isso. O castigo, o tirar coisas, o leite derramou, né? Lá na mesa bonita, tu faz um escândalo. Cara, criança que está dentro dessa construção do conhecimento, estão tudo doidos esses caras. Agora, se o leite derramou, né? Para quem toma refrigerante, se a Coca-Cola derramou, né? E você for junto com a criança, com quem está junto, vamos lá pegar um pano, vamos lá, né? Mesmo que ele não tenha ainda todas as questões psicomotoras para fazer isso, mas ele vai ver, ele vai trazer o paninho, De forma dinâmica, tira né? coisa, tira os problemas, bota de novo Sem e ser continua o teu café. Tudo. Isso sim vai trazer. Agora, o escândalo, a Bate na destruição, mesa. o medo, o bater, né? Muito bem colocado, professora Luísa. Isso aí é fundamental. Né? E esse podcast, EducaCast, muito bem conduzido para vocês, ele vai poder socializar essas ideias contemporâneas relacionadas à educação. A gente tem que mostrar para a criança que ela pode errar, que errar não significa receber punição, né? Nós erramos, né? Exatamente. O uso do celular não é necessariamente um erro dentro da sala de aula, não é? Porque É uma tudo forma depende, como você didática, já né? falou, né? Da forma como você vai conduzir, Como né? que tu vai conduzir Agora, isso? se você tá lá na frente, você digitando no WhatsApp, que exemplo que você tá dando, né? Exatamente. Então, se você tá partindo de uma forma dinâmica, não, hoje a gente vai fazer um trabalho diferente, vamos usar o celular. Nossa, é coisa de outro mundo. Meu Deus, a Exatamente. professora deixou a gente usar o celular. É uma coisa que vai somar na vida deles e eles vão aprender a usar de forma correta, né? Olha, muito bem colocado, porque tem um autor que nós já tivemos a felicidade de trazê-lo aqui, inclusive na Unifavesc, que é o Moacir Gadotti, né? Ele hoje está escrevendo mais sobre pedagogia e meio ambiente, está numa outra vibe, né? Ele está com quase 90 anos, está escrevendo. A gente teve a sorte de trazer ele aqui. Ele fala sobre, tem um livro muito interessante chamado Educação e Poder, Conflito e Transformação. Isso que tu acabou de falar é criar conflitos.
Mas do conflito é que nascem coisas novas. O que é o conflito? A gente aprendeu que o conflito era destruição, bater, berrar. O conflito é tu abrir para um diálogo, para uma discussão, para que nasça algo novo. Então, quando tem essa possibilidade dessa criança, desse aluno perceber, poxa, que legal, o professor abriu um parênteses agora para a gente fazer uma pesquisa sobre determinadas questões relacionadas ao, vamos pegar em história, a questão temporal do conhecimento, vai lá, pega Aristóteles, vem até Montesquieu, vai vindo, né, os grandes pensadores da história, e aí tu vai confirmar algumas coisas, vai fazer uma pesquisa naquele momento. E aí tá o e-learning, né? Exatamente. Aí, ó, isso aí. E você tá confiando neles, né? Exatamente. Porque geralmente, não vou deixar porque vão ficar vendo vídeo, alguma coisa que não é destinado à aula, né? Aí que eles apresentam vontade, né? E aí você confia neles, passa justamente o que a gente tava falando de construtivismo, né? Dá aquela liberdade, aquele poder de eles poderem ser o protagonista, né? E acaba gerando algo produtivo, o que geralmente realmente não acontece, né? E o que seria interessantíssimo que os professores pegassem essa ideia e levassem para a sala de aula. Porque quanta coisa legal poderia sair, né? Trabalhos tecnológicos, Lógico. nossa. Agora tu tem que estar ligado, é uma ferramenta como qualquer outra. Sim. Agora, eu tive a sorte de ser professor de alfabetização, né? Na época eram crianças de 7 anos. Né? Então, imagina, homens, a não ser o Célestin Freinet, grande francês, que tinha educação multisseriada no sul da França, isso no século passado, mas eu tive a sorte de ter essa experiência no meu estágio, em projetos que eu desenvolvi na época da pedagogia com crianças de 7 anos. Então, nós não tínhamos essas ferramentas tecnológicas, mas nós tínhamos outras ferramentas. Eu lembro muito, uma coisa que você já deve ter visto na internet, alguma coisa assim, que era o Tamagotchi, que até voltou agora em algumas lojas dessas que tem por aí, que a gente tinha que alimentar o bichinho, senão morria. Cara, que coisa legal. O que aconteceu na escola? Isso era bem no início, quando eu estava entrando nesse processo educacional. E eles faziam a mesma coisa que fizeram depois com o celular. Proibido, chamavam os pais, faziam escândalo. Era brinquedo, não estava aprendendo. E o pai, as crianças escondiam, faziam escondido. Cara, Eu era criança dessa época. mas não era exatamente isso? Aí tinha recomendações para os pais, para não levar. Cara, isso. E eu já na época dizia, mas meu Deus, vocês estão enlouquecidos, vão estudar. Por que nós estamos falando aqui? E eu gosto de lembrar sempre isso, né? Se nós pegarmos nesse livro, que eu falo do banquete do Platão, que Sócrates falou numa conversa que ele tem com Aristodemo, que ele fala dessas conversas, ele chama essas pessoas, ele se apieda dessas pessoas, né? Ele fala dessa historinha que ele está indo para um banquete, né, com os reis e os nobres, e aí ele está falando com Aristodemo, e o Aristodemo todo preocupado com Sócrates, né? Pô, mas tu não vai botar a tua melhor túnica, tu não vai botar a tua cinta, tua sandália melhor? Não, eu vou lá, vamos ver se vamos, vocês não vão. E aí, daí o Sócrates disse, eu adoro ouvir as pessoas para poder filosofar, que é esse amor ao conhecimento, né? Eu gosto de, inclusive, falar com os meus companheiros, como você, Aristodemo, mas eu gosto também de falar com os reis e com os nobres para ver o que eles têm a contribuir com isso. Mas, no entanto, eu me apiedo, né, dos sujeitos que acham que muito fazem e nada o fazem. Aí que eu digo assim para os meus alunos, gente, o que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com modernidade. Esse conhecimento ele já estava próximo de nós. Só que ele não chegava para nós por causa dessas posturas autoritárias. Estão entendendo? Então, se ele fala isso, é como se ele estivesse falando hoje, o Sócrates. Como se ele estivesse falando hoje. Não é? Então, porque a gente tem que se apiedar desses sujeitos que escondiam o Tamagotchi. Porque certamente eles não leram direito quando eles fizeram o curso de graduação deles sobre Jean Piaget. Não leram direito. Não leram direito todos os intelectuais que falam sobre isso. Não leram o Freinet, né, de uma possibilidade da educação, o trabalho e a psicologia. Né? São capazes de ler um livro do Freinet, quando ele fala da visita às escolas, quando ele fala da comunicação interescolar, que tu manda carta um para os outros, eles são capazes de dizer, pois é, lá o Freinet está dizendo que tem que mandar, eu não vou mandar carta, não, usa o e-learning, usa as tecnologias para quê? Transformar a ideia do Freinet e traz para hoje.
cria grupos, cria um grupo no WhatsApp, cria um grupo na internet, faz um podcast, faz a comunicação para as pessoas, pega uma escola, eu já falei isso para vocês, com uma outra escola, né? Cria um grupo entre uma e outra escola, ver quais são as possibilidades. O clássico é para isso. Só que como que tu vai interpretar um clássico se tu não tem nem os conhecimentos relacionados ao teu trabalho e à tua comunicação? Como é na psicologia. O que tu acha, Luísa? Eu concordo em gênero, número e grau e penso até nessa questão do conectivismo também, né? Porque aí você, em conjunto com o e-learning, você disponibiliza e viabiliza essa construção do conhecimento por itens, situações que as pessoas já estão ambientadas e promove essa conexão entre outras pessoas, entre novos objetos, novas possibilidades de se pensar essa construção de conhecimento. Então, a forma com que o aluno ele vai desenvolver isso está completamente ligado às possibilidades que ele tem em sala de aula. E o manejo para isso é com o mediador, né? E falando como o e-learning, que é uma ferramenta educacional, quais são os desafios ou limitações, ou se há limitações, né, de incorporar a tecnologia na educação, no modelo construtivista e de aprendizagem? Pode falar. Não, tudo existe, tudo existem problemas na estrutura, depende de como que tu vai fazer, exatamente, como é que tu vai fazer com que esse objeto seja realmente uma ferramenta dessa conectividade que a Luísa falou muito bem aqui, né? E volta no tradicional, né? Porque exatamente. Eles não querem essa nova abordagem, que não é tão nova, né? Não é nova, eu até me assusto, cara. Tem a Mizukami, que ela é dentro de um livro de um cara chamado Marcos Maceto, que vocês conhecem muito bem, que é a didática vivenciada no cotidiano escolar, que ele envolve todas essas questões dentro da psicologia e da educação, né? Que é como que tu vai usar as tuas ferramentas. Ele nem fala em e-learning, né? Ele escreveu isso na década de 80, né? Mas ele fala dessas possibilidades didáticas. Então, poderia ser um livro, poderia ser uma Barça, poderia ser um CD nessa época, mas hoje é a internet, né? Que vai fazer essa conexão. Então, os problemas estão relacionados a como que tu vai preparar essa tua aula, se tu sabe o que tu vai mediar com teus alunos na semana que vem naquela tal aula, né? Isso vai ajudar muito no uso, né? Que você já deu o exemplo aqui, por exemplo, em tal momento tu vai usar o celular, o smartphone para fazer tal atividade. É dentro desse sentido que eu entendo que há os problemas sim, né? E esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui, né, socializando esse conhecimento, eu acredito que possa estimular as pessoas a buscarem essa compreensão, os educadores, os profissionais da educação, para que eles realmente saibam que eles são um profissional da mesma forma que um profissional de direito, de engenharia, de psicologia, de pedagogia, de matemática, de medicina, igual. Porque se eu faço medicina, eu vou me especializar em cirurgia. Muito bem. Fico 4 horas lá em pé, numa cirurgia, 6 às vezes, certo? Se eu escolher a minha profissão, de preferência que eu trabalhe em pé. Quem já trabalhou com educação infantil sabe que tu tem que trabalhar em pé, né? Então tu vai, a não ser que é um seminário, uma discussão, as pessoas mas é o jogo, é o nosso trabalho, a não ser que tu tenha alguma deficiência, que tu vai trabalhar com muleta, com cadeirante, etc. Né? Mas a possibilidade é de tu estar sempre em movimento na tua sala de aula. Esse movimento é que vai fazer com que tu escute, que haja o processo dialógico, que o Paulo Freire fala muito bem num livro chamado Comunicação e Extensão, até pouco conhecido, que ele fala o que é a dialogização. É o ato de você concordar, discordar, mas acima de tudo pensar. E quando tu pensa, tu começa a agir sobre esse objeto, no caso o celular, dessa possibilidade e-learning e da conectividade que a professora Luísa coloca aqui para nós, certo? Então é isso que nós temos que acreditar. Não é? Essa é a possibilidade do uso e dos problemas que podem acontecer em relação ao uso da tecnologia. Se eu não sei o que eu estou fazendo, claro que vai dar M, vai dar coisa errada. Né? Aí as pessoas ficam nervosas, né? As pessoas se estressam com os alunos. Isso chega a ser ridículo. Que acaba
acaba sendo uma limitação do próprio professor, Muito né? bem colocado. Muito bem Para colocado. que a gente não imponha esse tipo de limitação para o aluno, para que se pense uma ligação entre e-learning e o construtivismo, o professor ele tem que estar aberto a esse tipo de tecnologia, que como o senhor já falou, isso não é uma coisa de hoje, Sim. né? Não é uma coisa de agora. Isso já vem aí há um bom tempo Exatamente. e se expande cada vez mais. Não tem como a gente fingir que não há tecnologia dentro da sala de aula. Exatamente. Nós temos que entender como que nós vamos agir com essa tecnologia. E para os professores também, né? Porque antes, plano de aula passado tudo à mão. Hoje tá sendo disponibilizado, né, em alguns lugares, não sei se é em todos, não vou falar com propriedade, mas o tablet, para você fazer o seu plano de aula no tablet. Já imaginou a quantidade de folhas? Até isso a gente trabalhar com as Lógico. crianças, né? O meio ambiente, olha só. Hoje a gente vai trabalhar com o tablet ou com o celular pra gente não usar tantas folhas, pra gente não desperdiçar. Ah, vamos fazer um desenho. Nossa, professora, não gostei. Rasguei a folha e joguei Que fora, horror. né? Que horror. E assim a gente vai disponibilizando novas formas de ensino, né? Vocês sabem, meninas, que tem um autor muito interessante, contemporâneo, que está escrevendo bastante, que é um cara chamado Arnaldo Jabor, né? Que ele tem estudado a China, né? Que é um pós-capitalismo, está se compreendendo ainda o que é esse socialismo de mercado e tal, uma coisa muito interessante. E ele tem um capítulo do livro dele, desse último dele, que ele fala sobre o processo educacional. Os chineses, já há mais de 15 anos, o que eles têm feito? Porque a tecnologia chegou muito mais cedo para eles lá, né? Hoje é um pool tecnológico muito interessante. Mas eles têm a escrita deles, né? Que são todas as questões simbólicas, né? Por exemplo, uma letra, parece um T, que é casa, certo? Aquilo simboliza isso. Quem tem o alfabeto dessa origem latina somos nós somos o A, B, C, D, tá. São várias letras. Então, eles têm um símbolo que significa casa. É a mesma coisa ali em inglês, também tem alguma coisa, quer dizer, uma palavra significa 1000 coisas, depende de como tu enfatiza. Mas, afinal, na alfabetização a gente trabalha isso. Esse símbolo é casa. Para nós, tem 4 símbolos. Casa, 4 símbolos. C-A-S-A, casa, 4 símbolos. E esses símbolos, eles se conectam. Se nós pegarmos dentro dessa construção, para ver como a construção do conhecimento, o construtivismo, ele tem ajudado e revolucionado nesse sentido. Quando nós fomos alfabetizados, né, nós fomos alfabetizados unindo coisas. Casa. Primeiro nós aprendemos o A, depois o B, depois o C. Imagina que saco. Renato demorou pra caramba para chegar ao R. Luísa, mesma coisa. Demorou. Cara, que loucura! Aí isso criou uma possibilidade de construir sujeitos não leitores, sujeitos dentro desse processo autoritário que a Luísa, por isso que eu me lembrei, falou. O que acontece? Esses castigos, essas coisas, essas punições, levaram os sujeitos a não falar em público, a não emitir opinião, a não conversar. Porque era essa característica, tu tem que unir coisas. Tu não aprendia a ler, por exemplo. Tu ia decorando coisas. E isso foi instituído legalmente no nosso país, em algumas partes do mundo, que é a 569 de 8 de 71, em plena ditadura militar, né? Que tinha um objetivo claro. Então as pessoas não conversavam, não falavam, não emitiam opinião. Então elas não conseguiam. Tu imagina hoje, os nossos alunos lá na educação infantil não exercitar a oralidade, falar, conversar, não exercitar a motricidade, o movimento dessa. Tem que imaginar. E o pior é que a gente sabe que ainda tem muita coisa para ser feito dentro dessa possibilidade. Aí dentro do estudo do Arnaldo Jabor, que ele coloca assim, outros autores também, que eles trabalham o que é. Nós usamos todas essas tecnologias, mas eles mantêm o que a gente chama de tradição. Né? Que eles têm momentos disciplinares onde eles exercitam a escrita manual. Mas já num contexto cultural, para as pessoas terem isso. Então, nós não podemos demonizar tudo o que foi também e só usar. Sim. Não, eu acho interessante usar a caligrafia, usar a escrita, porque esse movimento, e a Luísa pode explicar muito melhor isso, ele produz uma conexão neural diferente. Que tem a ver, inclusive, com o conteúdo da semana acadêmica, né? De psicomotricidade. Exatamente. Psicomotricidade. Foi muito legal muito isso mesmo. Bacana, né? Aliás, foi um show, né? Muito legal, muito bom. Bem interessante. O que eu
no tempo que eu estava ali das minhas aulas, pude aproveitar bastante, e era justamente sobre isso. Então, o ato de escrever, ele desenvolve depois esse movimento de pensar, que vai servir para outras funções ali, mas que na escola precisa ser desenvolvido também. Não é uma exclusão, né, de uma coisa com a outra, mas leva para outras perspectivas depois. É o mundo da ciência, gente. O mundo da ciência, ele não é dogmático no sentido que é assim porque é assim. O mundo da ciência é outra coisa. Quando ele nasce com Augusto Comte, né, o positivismo, depois tem todas as passagens marxistas, o processo dialético, o processo da praxis, da construção de teoria e prática, toda essa evolução do conhecimento e da ciência, da pesquisa quantitativa, da pesquisa qualitativa, para a gente compreender esses objetos. Isso é ciência, meus queridos. Hoje nós estamos falando isso, amanhã nós vamos evoluir em relação a isso. Nunca vamos involuir, né? E isso é uma possibilidade muito bacana que a gente está fazendo aqui com vocês, alegremente, no nosso EducaCast. Bom, e como o construtivismo influencia a maneira que os professores utilizam essas ferramentas tecnológicas em sala de aula? Olha, eu acho que pensando em isso ser utilizado pelo professor, de uma forma extremamente positiva, se você tem essa troca com o aluno em sala de aula, se você apresenta essa mentalidade que a gente vem conversando aqui durante essa noite, isso promove um aprendizado muito mais interessante, instiga o aluno a interagir com esse conteúdo, né? Então, acredito que dentro da própria experiência aqui da Unifacvest, né, com os alunos daqui, sim, a gente vê que se interessa muito mais. Então, produz interesse do aluno, produz desenvolvimento. Eu concordo também, porque essa é a questão da influência. O que é influência? Né? Eu, com os meus alunos, o que eu vou fazer? Eu trabalho, né, esse processo do conhecimento da nossa emenda, dessa ou daquela disciplina. Muito bem. Né? Tanto é que, por exemplo, se nós pegarmos Comênios, já em 1500 e tanto, a matriz curricular, chamada grade curricular, as matrizes são as mesmas de 500 anos, a matriz, a disposição. Agora, a forma, o jeito de que se trabalha evoluiu. Então, a influência que nós temos, eu sempre digo assim, nós mostramos esses caminhos, mas é essa criança, esse jovem, esse adulto é que vai fazer a escolha. Eu não vou dizer o que vocês têm que fazer. Agora, claro que eu tenho pressupostos ideológicos das coisas que eu acredito, mas quem vai escolher o caminho são as pessoas. Por isso que nós temos que estar muito bem fundamentados nessas bases epistemológicas, para fazer essa tal dessa praxis, unir essa teoria. Então, a influência que eu entendo é nesse sentido. Mas quem não é uma influência assim de você tem que fazer isso. Isso é horrível. É uma imposição de estímulo. É imposição, não é influência. Então, se a gente entendeu, estímulo, né? É um estímulo para que a gente possa fazer as coisas. Né? Então, agora vamos para a última pergunta. Tá tão bom, né, Agora, só para a gente frisar bem e mostrar para o pessoal que está assistindo a gente, a última pergunta volta para basicamente tudo aquilo que a gente falou. Mas agora a gente gostaria de ouvir, assim, de vocês, do fundo do coração, como os educadores podem garantir que o uso da tecnologia dentro da abordagem construtivista seja significativa e eficaz? Partindo do que a gente falou aqui hoje, eu acho que assim, tendo a sensibilidade de conhecer o aluno. Para que isso seja, para que isso produza um conhecimento do aluno, para que ele possa construir isso, o professor ele precisa estar atento àquilo que o aluno vivencia, aquilo que o aluno experiencia, ter contato com a história desse sujeito, para que aí ele possa, enfim, viabilizar isso, né? Fazer essa ponte, participar dessa ponte, né, de conhecimento. Eu entendo, né, dessa coisa do fundo do coração, né, do fundo dos 112 bilhões de neurônios, eu entendo que essa coisa do amor, né, que a gente fala, do carinho,
né, nesse trabalho que nós temos, ele tem que estar fundamentado com essas bases que eu falei para vocês. Né? Por quê? Primeiro, nós não somos franciscanos no sentido do amor. Sempre tento explicar isso para você. O amor, a sabedoria são coisas que nós conquistamos com o tempo nessa relação. Não é? Entendendo a história dos sujeitos para poder entender o presente e para poder vislumbrar o futuro. Não é? Então, esse amor que a gente tem para as crianças, ele não pode ser aquele amor pensado no contexto heterônimo. Ele é professor, ela é professora, coitadinho, né? Só no cuidado, como cuidadinho, babá, está cuidando, né? o professor. Não tem nada de coitadinho. O amor a gente conquista. Então, quer dizer, o médico, o engenheiro, o advogado, então também é porque ele tem amor que ele escolheu aquela profissão. Isso foi criado para quê? Para que a gente pudesse, inclusive, claro que isso já mudou muito, né, pela nossa luta, pela luta da sociedade, dos educadores, para as questões salariais, para os espaços de trabalho cada vez melhores. Né? Porque até então, entendia-se que o professor e a professorinha trabalhavam por amor, então eles poderiam ganhar qualquer coisa. Que nada, cara, eu sou um profissional. A Luísa é uma profissional. Vocês estão sendo profissionais, já estão experienciando isso no dia a dia de vocês, e vocês têm que ser muito bem remunerados por isso, dentro desse sistema, né? Sempre buscando, claro, um capitalismo não selvagem. Então, eu acredito que esse processo educacional, da construção do conhecimento, é ter esse amor, ter esse carinho, que eu traduziria como responsabilidade, né, da atuação, né, nessa compreensão de quem são esses sujeitos, quem é esse sujeito em todo esse processo, para que a gente possa usar a palavra, como dizia Paulo Freire, entender o significado da palavra para melhor viver dentro da sociedade. É isso que eu acredito. Tá bom, meninas? Então, eu gostaria de agradecer a presença do professor e da professora. E meu nome, em nome das meninas, a gente gostaria de ter mais oportunidades como essas. Gente, obrigada por estarem assistindo a gente. Vou pedir para que vocês acompanhem, fiquem super ligadinhos, porque vai vir muita coisa boa por aí. E esse é só mais um episódio do EducaCast. Esperamos poder ampliar este projeto que a gente criou na sala de pedagogia com o professor Renato. Hoje agradecer a presença da professora Luísa, que foi muito importante a presença de vocês. Vocês trouxeram novos pensamentos até pra gente, né? Porque às vezes a gente fica meio perdido nessa coisa e a gente se encontra novamente, e é muito bom ter vocês aqui, é muito bom saber que a gente está rodeado de profissionais exemplares como vocês. E pessoal, fiquem ligadinhos porque vem muita coisa boa por aí. Muito obrigada a todos que estão assistindo e agradeço a presença de vocês também. E bora para o próximo episódio. Agradeço o convite de vocês, meninas, da sua companhia, professor Renato. É um prazer poder dialogar com você sobre isso e, de fato, produzir o e-learning, porque é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Falando sobre a educação, sobre conhecimento através dessa ferramenta. Então, eu fico muito contente de poder participar aqui com vocês. Da mesma forma, também quero agradecer muito o convite, fiquei muito feliz, né, em participar desse EducaCast, né, com a professora Luísa e com as meninas aqui da pedagogia, né, um produto que nasce desses tópicos 1 das tecnologias educacionais. Eu fico muito feliz, né, e fiquem ligados, né, acompanhem o nosso EducaCast. Curtam, compartilhem e comentem. Aê! Obrigado, professor. Muito obrigada.